de Prosa, um tema de interesse do cidadão. O Comitê de Política Monetária do Banco Central está reunido pela última vez no ano e deve definir nesta quarta-feira a nova Selic, a taxa básica de juros da economia. A gente aqui do Pé de Meia tá ligado no assunto e a expectativa do mercado é de uma alta na taxa Selic, que hoje está em 11,25%. Só que no Dedo de Prosa de hoje vamos falar de outra taxa de juros, a do rotativo do cartão de crédito. Enquanto o mercado especula se a Selic vai ficar em 11,75% ou 12%, a taxa de juros do rotativo está em, pasmem, 438% ao ano. O resultado não poderia ser outro. Um relatório de um banco indicou que 55% dos consumidores, mais da metade dos consumidores, está no rotativo do cartão há mais de 90 dias sem pagar essa conta. Ou seja, há mais de 90 dias está inadimplente. A gente sabe que tem conta para todos os gostos e bolsos. A conta de água, a conta de luz, o IPTU e o IPVA. Que estão chegando. A conta do armazém, da esquina, o condomínio, o aluguel, o material escolar das crianças e por aí vai. Agora vamos combinar, tem uma conta que cresce mais de 5 vezes de tamanho em um ano. É uma verdadeira fria, na verdade é uma gelada. Se brincar é uma gelada maior do que curtir o inverno na Sibéria. O crédito rotativo do cartão aparece na nossa vida quando não quitamos toda a fatura do cartão e jogamos o saldo para o mês seguinte. A taxa de 438%, como acabou de falar o Adriano, é dose para elefante, gente. Nem o mais astuto lobo de Wall Street, a meca do mundo financeiro, consegue resistir por muito tempo pagando um negócio desse numa economia em que a inflação anual roda na casa dos 4%. Mas se você tivesse a chance de fazer uma consulta financeira com um desses gênios do mercado, a recomendação dele provavelmente seria a seguinte: pague toda a fatura do cartão de crédito na data do vencimento. Nada de usar a barriga para empurrar a dívida para o mês que vem. O que é um sábio conselho, porque se você entrar na ciranda do crédito rotativo, a situação pode fugir do controle facinho. Mas e se eu já estou no inferno do rotativo? O que eu faço, meu Deus? Vamos também recorrer aos especialistas. Não existe dívida boa, então a dica é você trocar uma dívida ruim, que é a do cartão, por uma dívida menos ruim, como um financiamento consignado em que os juros são bem menores. Também vale tentar negociar com um banco. Não é interessante para ele só ver a dívida do cliente crescer e não receber um centavo. Essa é a lógica dos feirões de dívidas do SPC e da Serasa, que estão em andamento nesse fim de ano. O feirão do SPC vai até hoje, mas pode ser prorrogado, a exemplo do feirão da Serasa, que está de pé até o dia 20, sexta-feira da semana que vem. Os feirões permitem descontos de 99% em algumas dívidas. Então, vá na internet e veja se tem uma oferta para você. Vai que dá certo e você consegue um bom desconto para pagar a dívida do cartão. Não estamos querendo dizer com tudo isso que você deve pegar o seu cartão de crédito e jogá-lo na máquina picotadora. Não, quando usado com cuidado, o cartão pode encurtar o caminho para aquela tão sonhada geladeira ou celular, ou ainda quebrar o galho na hora do sufoco. Pois aí, então, vamos sair do buraco? É frustrante, para não dizer desesperador, viver a época de compras ou viver a época de comprar os presentes de Natal sem poder contar com o cartão porque você está atolado em dívidas. Com algumas medidas e uma forte determinação de controlar o que gasta, são boas as chances de você sair da gelada de ficar pendurado no rotativo do cartão de crédito. E aí você vai entrar numa gelada só se quiser. Comprando uma passagem, por exemplo, para passar um inverno na Sibéria. Chama o Adriano Faria porque não conta comigo para fazer essa companhia de viagem não. Sibéria, hein, Adriano? No inverno? No não, inverno. Tô fora. Fica pro nosso
ouvinte que sair do rotativo do cartão, depois sobrar uma grana e poder comprar uma passagem para a Sibéria no inverno. Mas o fato é, gente, brincadeiras à parte, que é um negócio muito sério. Esse negócio de você ficar pendurado no cartão de crédito. Gente, 438% de juros por ano. É algo assim que não dá nem para mensurar. É dobrar a dívida, ela multiplica por 5 em um ano, mais do que 5 vezes em um ano. É muita coisa, Gesiel. Não há orçamento que resista a um negócio desse. Não tem mesmo. Então, a dica que a gente passou aqui de você sempre manter um controle, porque vamos combinar, eu já fiz até um pé de meia a respeito desse assunto, tem gente que não tem a menor maturidade para usar cartão de crédito, porque acha que o cartão de crédito é um salário adicional, usa como se aquele dinheiro não fosse ter que ser pago novamente, e quando você usa o crédito rotativo, você está usando o tipo de crédito mais caro do mercado. Então, ao invés de usar um consignado, um cheque especial, um crédito ao consumidor, você vai utilizar o tipo de juro que vai incidir sobre a sua dívida é o maior possível. Então, é você pegar uma corda e se enforcar. Não tem como. E sair disso é muito difícil. É verdade. E até pouco tempo atrás, se eu não me engano, o governo proibiu isso. Tinha gente usando o cartão de crédito para fazer aposta em bet. Pois é. Olha só que complicação. Alavancado, como se diz no mercado financeiro. Então, pessoal, vamos usar aí o cartão de crédito. O cartão de crédito é uma boa, gente. Usado com sabedoria, quebra muito galho. E tem muitos benefícios. Você pode pontuação, acumular milha, bônus, usar em sala VIP quando você for viajar, trocar por produtos, cashback. Tem muita coisa interessante que o cartão de crédito oferece para quem sabe usar. Mas é preciso ter maturidade, sabedoria para usá-lo, porque é muito fácil se perder nas contas no cartão. Ô, Gesiel, você podia usar o cartão de crédito para pagar aquela dívida. Mas de novo? Aquela dívida do meu almoço que você está devendo. E quantos almoços eu vou pagar, hein, Isaura? Vamos lá. Tem que ser almoço bom, não pode ser PF, não. E é exigente, viu? Você notou que depois que ele continuou na Série A, ele voltou àquela exigência. Ele tava tranquilinho, mas agora tá cheio de confiança. Tava humilde, né? Tava humilde, mas agora tá todo soberbo. Tá bom, Adriano, usaremos o cartão de crédito. Vou ver se pelo menos com a conta desse almoço eu faturo alguns pontinhos pra quem sabe resgatar uma passagem, né, Isaura? Gostei porque agora ele falou, usaremos o cartão de crédito e não vamos estar usando o cartão de crédito. Pé de meia. Seu dinheiro no mundo dos investimentos. Olá, investidoras e investidores, bem-vindos ao Pé de Meia. Hoje eu quero chamar a sua atenção para uma coisa muito séria. O crescimento avassalador dos sites de aposta online, as chamadas bets. Os aplicativos de aposta online têm ganhado cada vez mais espaço no Brasil. De acordo com a 7ª edição da pesquisa Raio-X do Investidor Brasileiro, feita pela Associação Brasileira das Entidades do Mercado Financeiro e de Capitais, Anbima, o país já possui mais apostadores do que investidores na maioria dos produtos de investimentos disponíveis no mercado. Isso mesmo. Somente em 2023, cerca de 22 milhões de pessoas, 14% da população, fizeram pelo menos uma aposta desse tipo. Desse total, 5 milhões fazem apostas frequentemente e 2 em cada 10 apostadores consideram as bets uma forma de investimento financeiro. E é aqui que eu quero fazer um alerta. Apostas não são investimento financeiro. Pior, apostar pode levar a consequências drásticas como o vício, a compulsão e a ruína financeira. Entre as principais motivações, 40% dos entrevistados na pesquisa da Anbima informaram que jogam para ganhar um dinheiro rápido e 39% para ter um retorno alto. Além das bets, crescem também os jogos de cassino online, como caça-níqueis, roletas e outros. Gente, a vontade de fazer dinheiro rápido e de ficar rico da noite para o dia é tentadora. Mas a realidade é que a chance de perder dinheiro é infinitamente maior do que a de ganhar.
Como resultado disso, muitas pessoas têm se endividado ao participar dessas atividades. Eu repito para deixar bem claro, apostas definitivamente não tem nada a ver com investimento. E uma coisa que muita gente tem se enganado é pensar que esse comportamento afeta apenas os adultos. Não mesmo. Crianças e adolescentes também têm entrado nessa onda, criando desafios para suas famílias e escolas. O vício em bets, especialmente em jogos de futebol, afeta principalmente adolescentes que são influenciados pela publicidade das empresas patrocinadoras. E o tema ganhou tanta relevância que o governo federal publicou regras e normas para disciplinar a atuação das empresas que promovem esses jogos no Brasil. O fato é que os jogos de apostas online têm se tornado uma preocupação crescente para pais e educadores. Porque com a facilidade de acesso a aplicativos de apostas e a atração de jogos que utilizam mascotes e personagens cativantes, crianças e adolescentes estão cada vez mais expostos a riscos significativos. Pesquisadores e médicos alertam que o vício em jogos de azar é tão intenso quanto a dependência causada por cigarro, álcool e drogas ilegais, devido à liberação de dopamina, que é um hormônio do prazer que gera dependência. Crianças e adolescentes são especialmente vulneráveis porque a região do cérebro responsável pelo autocontrole não está totalmente desenvolvida. E como identificar comportamentos relacionados ao vício em apostas nas crianças e adolescentes? Olha, alguns sinais podem ajudar os pais a perceberem o problema em seus filhos. Entre os sinais de alerta estão mudanças de humor, segredos sobre atividades online, perda de dinheiro ou objetos de valor sem explicação e um interesse obsessivo por jogos e apostas. Fique atento se você identificar mudanças como essas no comportamento de seu filho. E o Pé de Meia dá 3 dicas para proteger seus filhos do vício em apostar. Em primeiro lugar, todas as iniciativas para tirar os filhos das telas são válidas. Sugira e participe de atividades ao ar livre, esportes, trilhas, mais natureza, menos tempo de tela. Existe vida fora do mundo digital. O segundo, diálogo. Os pais devem conversar com seus filhos sobre os perigos das apostas online e estabelecer limites claros quanto ao uso de aplicativos e jogos. Além de dialogar e monitorar o uso de dispositivos, é preciso limitar ou eliminar o acesso dos adolescentes a cartões de crédito. Se ele já tiver um, exerça o monitoramento da fatura para identificar indícios de apostas online. É muito importante que qualquer medida seja acompanhada por muita conversa. Não proíba somente, mas explique o porquê de sua preocupação. Ensinar sobre a importância da gestão financeira e os perigos do endividamento é crucial. E dê o exemplo, né? Não adianta nada bradar sobre os perigos da aposta online se você aposta em tudo quanto é bet da vida. Seja coerente. E terceiro, parceria. Participe ativamente das atividades online dos filhos, como jogar juntos, discutir os conteúdos consumidos. Isso pode ajudar e vai criar um ambiente de confiança e prevenção. Fique de olho, investimentos e jogos de azar são coisas muito diferentes. Além da prevenção, é essencial compreender a diferença entre investimentos e jogos de azar. Investimentos envolvem a aplicação de dinheiro em projetos ou ativos com o objetivo de obter um retorno ao longo do tempo, isso baseado em análises e informações sólidas. Jogos de azar, gente, são baseados na sorte e não garantem nenhum retorno, sendo projetados em sua maioria para beneficiar a casa de apostas. Entender essa diferença pode ajudar a evitar que adultos e jovens sejam enganados pela promessa de ganhos rápidos e fáceis. Retorno nos investimentos requer disciplina e paciência. Quem não tem isso vira presa fácil para o canto da sereia daqueles que prometem lucro rápido e fácil. Na vida real, não funciona assim.
Por hoje é só. Lembrando que você também pode ouvir o Pé de Meia na página da Rádio Senado na internet, em senado.leg.br/rádio ou em podcast no seu agregador de podcasts preferido. Até o próximo programa. Pé de Meia, o seu programa de finanças pessoais da Rádio Senado. Entrevista. Pela primeira vez, o Mapa Nacional de Violência de Gênero incorporou os números de casos de violência de gêneros compilados pelos 186 postos consulares do Brasil no exterior. O mapa é um projeto conduzido pelo Observatório da Mulher contra a Violência, com o apoio do Instituto Natura, a partir de dados dos Ministérios da Saúde, da Justiça e Segurança Pública e a partir deste ano do Itamaraty. Produtora da Rádio Senado, Rita Zumba, conversou com a coordenadora do Observatório, Maitê Prado. Ouça a entrevista. Maitê, muito obrigada por conversar com a gente. Olá, Rita. Obrigada pela oportunidade de estar aqui falando do projeto tão importante. Explica para os nossos ouvintes o que é o Mapa Nacional da Violência de Gênero. O Mapa Nacional da Violência de Gênero é uma plataforma de dados que reúne os principais dados oficiais sobre violência contra a mulher. Então, ele traz os dados dos 3 poderes, os dados do Executivo, então são os dados da saúde, do DataSUS, os dados da Justiça, do Cinesp, do Ministério da Justiça, os dados do CNJ, e também a Pesquisa Nacional de Violência contra a Mulher, que é do Data Senado, do Legislativo, do Senado Federal. Uhum. Na sua opinião, qual a importância desse trabalho? O MAPA é um projeto pioneiro, porque ele consegue trazer num único ambiente dados tão importantes e que juntos podem trazer uma leitura mais aprofundada sobre a situação da violência contra a mulher no Brasil. Quando a gente analisa apenas os dados de atendimento de violência, né, que são os dados da saúde, daquelas mulheres que foram atendidas, os dados da justiça, das mulheres que procuraram a justiça, a gente tem ali um cenário daquelas mulheres que procuraram ajuda. Mas quando eu combino esses dados com o que a Pesquisa Nacional de Violência do Data Senado traz, que já é uma pesquisa de opinião e que então eu tenho um número, eu consigo ter um número mais próximo da realidade do problema, de quais aquelas, inclusive ter uma noção daquelas mulheres que não procuram assistência. Então eu consigo, combinando esses dados, ter um panorama mais próximo da realidade, enfim, e ver as lacunas onde políticas públicas podem melhorar a situação, né? Melhorar o problema. Como foi feita essa pesquisa? Foram entrevistadas somente mulheres? Então, a pesquisa nacional, ela entrevista apenas mulheres. Ela foi realizada, a última edição em 2023, é a maior pesquisa realizada no Brasil sobre violência. E também a série histórica mais longeva, é uma pesquisa que antecede a criação da Lei Maria da Penha, que já está na sua 10ª edição. Mas os dados o Mapa Nacional, ele traz não só a pesquisa, mas também os dados dos outros poderes. Em audiência pública, nós lançamos a nova base de dados que passa agora a integrar o mapa, que são os dados de violência contra brasileiras no exterior. Então, é mais uma parceria do MAPA, agora com o Ministério de Relações Exteriores, com o Itamaraty, trazendo pela primeira vez num painel os dados sobre mulheres brasileiras que procuraram unidades consulares, embaixadas, consulados, para relatar violência doméstica. Certo. Você citou o Itamaraty. Esse estudo ele é utilizado por quais órgãos, entidades? Como funciona? Então, a ideia é que o mapa seja utilizado por todos que trabalham com o assunto, né, que trabalham com a temática de violência contra a mulher. Então, desde formadores de opinião, mídia, mas também aqueles que formulam políticas públicas, tomadores de decisões, porque a gente traz num único ambiente tudo que existe de dados de violência contra a mulher que está disponível num único ambiente. A gente ainda está buscando trazer
outros dados que não estão disponíveis ainda, né, de outros atendimentos, de outras frentes que trazem essas informações sobre a violência contra a mulher brasileira, mas hoje a gente já consegue ter essa visão muito ampliada, né, não só dos atendimentos, mas também com o que a pesquisa traz, porque a pesquisa, ela traz a vivência da mulher que viveu a violência na pele, mas também o olhar da brasileira, qual que é a percepção da brasileira sobre a violência contra a mulher no Brasil. E qual é a percepção da mulher brasileira sobre a violência aqui no Brasil? Não, o que a gente tem é que a relação muito íntima entre violência e machismo, essa percepção muito forte da mulher brasileira sobre a questão, né, do machismo no Brasil, da gente ser uma sociedade que o machismo está muito presente, e a pesquisa também mostra uma crescente percepção dessa mulher sobre os tipos de violência, né? Porque antes a gente tinha um olhar dessa mulher muito voltado para a questão que violência era violência física. Então, o que a gente vem acompanhando é uma crescente da percepção de que existem outros tipos de violência. Porque assim, a gente tem a pesquisa, ela tem um primeiro bloco que ela entrevista todas as mulheres. Então, nessa parte, a gente fala que a gente está olhando ali a percepção da brasileira sobre a violência. No segundo bloco, a gente vai para aquelas mulheres que responderam sim, que ela sofreu violência. Então, é um bloco da vivência da violência, né? Então, quando eu falo que existe uma percepção maior dos outros tipos de violência, eu me refiro à primeira parte da pesquisa, assim, olhando para todas as mulheres, mas nessa segunda parte, que é quando pergunta qual o tipo de violência que essa mulher sofreu, e aí eu não estou falando de percepção, mas assim, do que ela viveu, também, a gente também verifica um aumento no entendimento, na citação dos outros tipos de violência. Maitê, o que mudou no mapa em comparação ao ano passado, em relação ao ano de 2024? O mapa, que foi lançado em novembro de 2023, ele trazia os dados da saúde, da justiça, os dados da Pesquisa Nacional de Violência, e agora o que a gente trouxe de novo, completando um ano, foram os dados de violência contra mulheres brasileiras no exterior. E é bem interessante a história desses dados, porque quando nós lançamos o mapa em novembro do ano passado, no evento de lançamento, a ativista Luísa Brunet estava presente e ela levantou a questão: por que não temos dados sobre as brasileiras que sofrem violência no exterior? Na plateia, a gente tinha uma servidora do Ministério de Relações Exteriores que nos procurou, e a partir dali a gente começou um trabalho que se estendeu ao longo do ano de 2024, de parceria com a Itamaraty, para conseguir trazer esses dados. Então, assim, acho que a grande diferença de 23 para 24, além da atualização dos dados, né, que já estavam, então que continuam sendo atualizados, é a questão da gente trazer pela primeira vez os dados de violência contra mulheres brasileiras no exterior. E para encerrar a nossa entrevista, em relação à população em geral, como acessar essas informações? O mapa está disponível no site do Senado Federal, mais especificamente senado.leg.br/mapa da violência. E o Instagram? O Instagram é o @OMV Senado. Maitê, muito obrigada por conversar com a gente. Eu que agradeço, Rita. Muito obrigada. Essa foi a Maitê Prado, coordenadora do Observatório da Mulher contra a Violência, que falou com a gente um pouquinho sobre os novos dados do Mapa Nacional da Violência de Gênero, que, como ela informou, você pode acessar no Instagram, @OMV. Entrevista. O Senado lança nesta terça-feira a segunda edição do livro Por Trás da Mesa, da Mudança para Brasília, a primeira votação remota da história. A obra revela os bastidores do processo legislativo em momentos desafiadores enfrentados pelo Senado, como as sessões remotas durante a pandemia e a resposta institucional do Senado depois da invasão de 8 de janeiro de 2023. Nós vamos conversar agora com Fábio Liberal, que é da Secretaria-Geral da Mesa e coordenador do projeto editorial do livro. Fábio, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Prazer falar com você e com os ouvintes da Rádio Senado. Fábio, qual é o foco do livro Por Trás da Mesa? Olha, Adriano, a ideia do livro é fazer um registro da memória institucional, ao mesmo tempo que ela mostra também quanto essa memória corresponde a um olhar sobre a memória nacional, já que estamos falando da perspectiva dos secretários gerais da mesa, que estão sempre atentos a tudo que acontece no plenário e conseguem contar a história do que acontece no plenário a partir desse olhar tão peculiar. Interessante. E esse livro já teve a primeira edição, né? Que creio que focou muito sobre a fase em que o Senado, inclusive, foi pioneiro, né? Nas votações remotas, nas sessões remotas durante a pandemia de Covid-19. E agora temos a segunda edição do livro. Quais são as novidades desta segunda edição revista e atualizada? Exato, Adriano. A primeira edição, além de ter focado naquele momento, inclusive não estava planejado, obviamente, tratar sobre essa solução, a gente foi surpreendido, como todos no mundo, pela pandemia, e tivemos que narrar esse episódio tão relevante. E também tratamos de todos os acontecimentos ali ocorridos desde a mudança do Senado para Brasília. E na nova edição, acrescentou-se ainda, como ocorreu a volta ao plenário após a pandemia, as incorporações de soluções adotadas naquele período, como sessões presenciais e votações remotas, e acontecimentos posteriores, as providências tomadas após as invasões de 8 de janeiro, de 23, a criação da bancada feminina, e terminamos com as celebrações do bicentenário e com reflexões sobre a existência de registros da atividade legislativa em todos os 200 anos de existência do Senado, em permanente processo de atualização e de modernização da forma como esses registros são realizados. Interessante. Bem, então é um livro que eu creio que vai interessar muito, né, quem gosta, né, de processo legislativo, quem gosta de história, também quem estuda, né, para concurso público, né, para ver alguns detalhes, algumas informações interessantes sobre o processo legislativo, informações contadas por quem está atrás da mesa, né, que é o secretário-geral da mesa, que fica ali coordenando, né, a votação, auxiliando, né, o presidente da sessão nas votações. Então, diante disso, Fábio, como é que a pessoa pode adquirir o livro que agora chega à sua segunda edição? Adriano, o livro pode ser adquirido assim que for lançado na Livraria do Senado, que pode ser acessada pelo site do Senado, e ele também fica disponível em formato PDF, tanto na página da Livraria do Senado, como na Biblioteca Virtual do Senado. Ah, perfeito. Estamos conversando com Fábio Liberal, que é da Secretaria-Geral da Mesa, coordenador do projeto editorial do livro Por Trás da Mesa da Mudança para Brasília, a primeira votação remota da história. Então, o lançamento vai ser nesta terça-feira. Então, para encerrar aqui a nossa entrevista, Fábio, gostaria que você convidasse aí os nossos ouvintes a prestigiar aí o lançamento do livro nessa terça-feira. Perfeito, Adriano. Gostaria de convidar todos os ouvintes da Rádio Senado a prestigiar o lançamento do livro Por Trás da Mesa, da Mudança para Brasília, a primeira votação remota da história, que vai acontecer hoje na Biblioteca do Senado às 19h30. Maravilha. Fábio Liberal, muito obrigado aqui pela entrevista e parabéns aí pelo trabalho seu, da sua equipe, né? Aí da coordenação editorial desse livro, que conta histórias do Senado aí sobre a perspectiva dos secretários gerais da mesa. Um abraço para você e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Adriano. Um abraço para você e para os ouvintes da Rádio Senado. Entrevista. O Senado lança nesta terça-feira a segunda edição do livro Por Trás da Mesa da Mudança para Brasília, a primeira votação remota da história. A obra revela os bastidores do processo legislativo em momentos desafiadores enfrentados pelo Senado,
como as sessões remotas durante a pandemia e a resposta institucional do Senado depois da invasão de 8 de janeiro de 2023. Nós vamos conversar agora com Fábio Liberal, que é da Secretaria-Geral da Mesa e coordenador do projeto editorial do livro. Fábio, bom dia para você. Bom dia, Adriano. Prazer falar com você e com os ouvintes da Rádio Senado. Fábio, qual é o foco do livro Por Trás da Mesa? Olha, Adriano, a ideia do livro é fazer um registro da memória institucional, ao mesmo tempo que ela mostra também quanto essa memória corresponde a um olhar sobre a memória nacional, já que estamos falando da perspectiva dos secretários gerais da mesa, que estão sempre atentos a tudo que acontece no plenário e conseguem contar a história do que acontece no plenário a partir desse olhar tão peculiar. Interessante. E esse livro já teve a primeira edição, né? Que creio que focou muito sobre a fase em que o Senado, inclusive, foi pioneiro, né? Nas votações remotas, nas sessões remotas durante a pandemia de Covid-19. E agora temos a segunda edição do livro. Quais são as novidades desta segunda edição revista e atualizada? Exato, Adriano. A primeira edição, além de ter focado naquele momento, inclusive não estava planejado, obviamente, tratar sobre essa solução, a gente foi surpreendido, como todos no mundo, pela pandemia, e tivemos que narrar esse episódio tão relevante. E também tratamos de todos os acontecimentos ali ocorridos desde a mudança do Senado para Brasília. E na nova edição, acrescentou-se ainda, como ocorreu a volta ao plenário após a pandemia, as incorporações de soluções adotadas naquele período, como sessões presenciais e votações remotas, e acontecimentos posteriores, as providências tomadas após as invasões de 8 de janeiro, de 23, a criação da bancada feminina, e terminamos com as celebrações do bicentenário e com reflexões sobre a existência de registros da atividade legislativa em todos os 200 anos de existência do Senado, em permanente processo de atualização e de modernização da forma como esses registros são realizados. Interessante. Bem, então é um livro que eu creio que vai interessar muito, né, quem gosta, né, de processo legislativo, quem gosta de história, também quem estuda, né, para concurso público, né, para ver alguns detalhes, algumas informações interessantes sobre o processo legislativo, informações contadas por quem está atrás da mesa, né, que é o secretário-geral da mesa, que fica ali coordenando, né, a votação, auxiliando, né, o presidente da sessão nas votações. Então, diante disso, Fábio, como é que a pessoa pode adquirir o livro que agora chega à sua segunda edição? Adriano, o livro pode ser adquirido assim que for lançado na Livraria do Senado, que pode ser acessada pelo site do Senado, e ele também fica disponível em formato PDF, tanto na página da Livraria do Senado, como na Biblioteca Virtual do Senado. Ah, perfeito. Estamos conversando com Fábio Liberal, que é da Secretaria-Geral da Mesa, coordenador do projeto editorial do livro Por Trás da Mesa da Mudança para Brasília, a primeira votação remota da história. Então, o lançamento vai ser nesta terça-feira. Então, para encerrar aqui a nossa entrevista, Fábio, gostaria que você convidasse aí os nossos ouvintes a prestigiar aí o lançamento do livro nessa terça-feira. Perfeito, Adriano. Gostaria de convidar todos os ouvintes da Rádio Senado a prestigiar o lançamento do livro Por Trás da Mesa, da Mudança para Brasília, a primeira votação remota da história, que vai acontecer hoje na Biblioteca do Senado às 19h30. Maravilha. Fábio Liberal, muito obrigado aqui pela entrevista e parabéns aí pelo trabalho seu, da sua equipe, né? Aí da coordenação editorial desse livro, que conta histórias do Senado aí sob a perspectiva dos secretários gerais da mesa. Um abraço para você e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Adriano. Um abraço para você e para os ouvintes da Rádio Senado. Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Vladimir Espinosa e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova 3 indicações para diretorias do Banco Central. Financiamento da economia criativa por fundos constitucionais é aprovado na Comissão de Desenvolvimento. E Comissão de Assuntos Econômicos aprova projeto que regulamenta o uso de token para ativos ambientais. Boa noite. O plenário do Senado aprovou 3 indicados pelo Executivo a diretorias do Banco Central. Mais cedo, houve sabatina na Comissão de Assuntos Econômicos. O repórter Bruno Lourenço tem as informações. Os senadores aprovaram os nomes de Newton José Schneider Davi, Isabela Moreira Correia e Gilneu Francisco Astolfi Vivan para as diretorias de política monetária, de relacionamento, cidadania e supervisão de conduta e de regulação do Banco Central. A situação fiscal do país foi uma das preocupações ao longo da sabatina na Comissão de Assuntos Econômicos. O senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal, chamou a atenção para a crescente dívida pública. A dívida bruta do setor público era de 51,5% do PIB em 2013. Atualmente está, segundo os dados de outubro, 78,6% do PIB. Em razão desse aumento do endividamento brasileiro na última década, questiona o seguinte: o quão desafiador é o controle da inflação em um contexto de aumento do endividamento público? Cada diretor do Banco Central tem um mandato de 4 anos com uma única recondução. O financiamento da economia criativa por fundos constitucionais foi aprovado nesta terça-feira pela Comissão de Desenvolvimento Regional. O projeto agora será analisado pelo plenário da Casa. Repórter Marcela Cunha. A proposta permite que os recursos de fundos de financiamento regional sejam usados em projetos ligados à chamada economia criativa. O setor abrange atividades que geram propriedade intelectual, como música, teatro, propaganda, arquitetura, turismo e artesanato. O texto permite que pessoas físicas ou jurídicas do setor sejam financiadas por recursos dos fundos constitucionais de financiamento do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste. Segundo a relatora, a senadora professora Dorinha Seabra, do União de Tocantins, os 3 fundos neste ano somam cerca de 64 bilhões de reais, que podem bancar projetos de economia criativa sem a necessidade de novos financiamentos. Nós não estamos fazendo nenhuma imposição, apenas abrindo uma possibilidade dentre as diferentes áreas de atuação dos fundos constitucionais, extremamente importante para todos nós da região Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Para a senadora professora Dorinha, a economia com origem na criatividade e talento individual é um mecanismo de promoção do desenvolvimento regional. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, defendeu o projeto de lei que trata sobre abordagens policiais discriminatórias. A proposta, que é de autoria do senador gaúcho, proíbe agentes públicos e profissionais de segurança privada de fazerem abordagens baseadas em preconceitos de raça, origem étnica, gênero, orientação sexual ou culto. A medida já foi aprovada pelo plenário do Senado em 2020 e aguarda análise da Câmara dos Deputados. Paim cobrou que a Câmara coloque o projeto em votação. Segundo ele, os deputados devem revisar e fazer as alterações que acharem adequadas para que o texto avance. É urgente que a Câmara dos Deputados vote essa proposta. A Câmara não pode se omitir. Chega de abordagens truculentas, homofóbicas, discriminatórias, preconceituosas, veemente ataque à vida. A campanha dos 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres no Brasil se encerrou nesta terça-feira, Dia Internacional dos Direitos Humanos. Para marcar a data, a Procuradoria Especial da Mulher no Senado lançou uma cartilha sobre a Lei Maria da Penha em braille. A repórter Marina Dantas acompanhou o evento e traz mais detalhes. O enfrentamento à violência contra a mulher no Brasil foi reforçado pela campanha dos 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher, que começou no Dia da Consciência Negra e acabou nesta terça-feira, Dia Internacional dos Direitos Humanos. Para destacar a iniciativa, a Procuradoria Especial da Mulher no Senado lançou a cartilha Guia Prático da Lei Maria da Penha em braille.
Para a ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, Macaé Evaristo, o guia vai orientar as mulheres com deficiência no país. Se cruzados os aspectos que negam direitos a essa população, uma mulher com deficiência enfrenta ainda mais barreiras para o livre exercício de sua cidadania. A Procuradora Especial da Mulher, senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, afirmou que o guia e os dias de ativismo são essenciais para acabar com a violência contra a mulher no país. Este movimento nos convoca a refletir e a renovar nosso compromisso de erradicar todas as formas de violência contra a mulher. Se um país que tem 1/4 da sua população com deficiência não consegue incluí-los, quem está deficiente é esse país. O guia da Lei Maria da Penha em braille será distribuído gratuitamente pelo Poder Judiciário. A Comissão de Segurança Pública do Senado aprovou hoje um projeto que permite ao juiz determinar o uso de tornozeleira eletrônica pelo agressor nos casos de violência doméstica contra a mulher. Atualmente, o uso de tornozeleira pode ser determinado apenas como alternativa à prisão, motivado pelo crime de descumprimento de medida protetiva. Pelo texto, que agora será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça, o monitoramento eletrônico poderá ser usado desde o início do processo. O senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, criticou a gestão econômica e fiscal do governo Lula. Para ele, a nova reforma tributária coloca o imposto sobre o valor agregado, IVA, em 28%, um dos mais altos do mundo. O parlamentar também lamentou que o Orçamento Geral da União e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, não tenham sido votadas ainda. Para ele, os projetos não saem do papel e, enquanto isso, o governo aumenta a dívida. O governo já anunciou, está aqui, verba para reajuste dos servidores federais em 2025 chega a 20 bilhões. É o maior valor desde Dilma. Então o governo não está fazendo ajuste fiscal, está gastando mais. Uma proposta que pretende alinhar o Brasil com as melhores práticas internacionais em tecnologia financeira e ambiental foi aprovada pela Comissão de Assuntos Econômicos. O texto ainda passará pelo crivo da Comissão de Meio Ambiente. O projeto, de autoria do senador Fernando Doeire, do MDB de Pernambuco, regulamenta a criação, emissão, registro, comercialização e a gestão de tokens para ativos ambientais digitais. O token é uma certificação digital que comprova a propriedade de um bem ou ativo. Para Doeire, a proposta traz avanços para a sustentabilidade e pode facilitar a destinação de recursos para a área. Nós vamos dar um salto na tecnologia, na condição da transparência, da rastreabilidade, fazendo com que a preservação do meio ambiente tenha um lastro de ganhos financeiros para que ela efetivamente possa acontecer. O Senado aprovou a criação da Comenda Ceci Cunha para mulheres que se destacarem na política. O nome da condecoração é uma homenagem à ex-deputada alagoana assassinada por um suplente em 1998. Repórter Pedro Pincer. O Senado aprovou nesta terça-feira o projeto do senador Magno Malta, do PL do Espírito Santo, que cria a Comenda Ceci Cunha. O nome da condecoração é uma homenagem à ex-deputada alagoana Josefa Santos Cunha. Professora e médica, Ceci Cunha, como era conhecida, foi vereadora em Arapiraca por 2 mandatos consecutivos entre 1988 e 1995 e deputada federal de 1995 a 1998. Reeleita em 98, ela foi assassinada em dezembro a mando de um suplente, Talvânia Albuquerque, que tomou posse em seu lugar. Ela era mãe do senador Rodrigo Cunha, do Podemos de Alagoas, que tinha 17 anos na época da execução. A relatora, senadora Jussara Lima, do PSD do Piauí, destacou o legado de Ceci Cunha. A morte de Ceci Cunha não apagou seu legado de luta e de dedicação ao serviço público. Sua trajetória é lembrada como exemplo de integridade e de compromisso com a população. O senador Rodrigo Cunha afirmou que a homenagem à mãe lhe faz querer ser uma pessoa melhor, com mais força para alcançar seus objetivos. E que foi também uma excelente mãe, que me ensinou os princípios que eu carrego até hoje e que fez, sim, com que toda a dor que a vida me reservou, eu transformasse em uma missão maior que eu. Então eu sei que a vida é efêmera, eu sei que todos nós temos objetivos e o meu é lutar pelo que é certo, é lutar por justiça. O texto segue agora para a promulgação.
trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.